Bom, então a primeira coisa importante que nós precisamos saber é entender o que são as operações policiais especiais, tá? As operações policiais especiais, elas são o estado da arte da ação da polícia para a produção de repressão qualificada e com foco em democracias. Para que operações policiais especiais foram criadas como uma modalidade sofisticada de policiamento? Exatamente para intervir em cenários de elevada incerteza, elevado risco, elevado perigo. Para que servem as operações, né, especiais, de policiais especiais? Para fazer o relógio andar para trás. É dizer, né, é intervir naquelas situações que a gente acha que é terra arrasada, que não tem mais jeito. E qual é a meta? A meta primeira de uma operação policial especial. Ela tem como meta intervir em cenários adversos, de elevado risco, como disse, e tendo como meta sempre a produção de baixa zero. Baixa zero quer dizer a menor letalidade policial possível e a menor vitimização policial possível. É por isso que em operações policiais, é desejável que não tenha o generalista, que entrem os cirurgiões que têm precisão cirúrgica no corte. Operação quer dizer que você tem um grupo altamente profissional, é como se saísse, né, o médico do PS, o atendente do PS, e entrasse o cirurgião, tá? Para ter um corte preciso, uma intervenção precisa, fazendo então esse relógio andar para trás, esfriando a chapa onde a chapa está quente, né? Então é para isso, né? Por quê? Porque nenhuma polícia do mundo em democracias é James Bond e tem licença para matar. O resultado morte no trabalho policial deriva de um conjunto de fatores e não de uma autonomização predatória do poder de polícia. Isso é muito importante porque a palavra e o conceito operação especial policial ou operação policial especial, ela traz consigo essa dimensão, uma repressão qualificada, com foco, precisa e cirúrgica. Operar quer dizer combinar critérios, matematicamente falando. Operar quer dizer montar uma engrenagem azeitada que funciona bem. Né? Operar quer dizer você estabelecer cálculos, né, e uma contabilidade altamente precisa. Operar quer dizer intervir, fazer uma intervenção cirúrgica com resultado bem-sucedido, para não se ter lambanças operacionais de forma alguma. Esse é o estado da arte, da doutrina de operações policiais especiais, que está subordinada à doutrina internacional, né, de uso da força, por exemplo, da Associação Internacional de Chefes de Polícia. Então, é quando você tira o generalista, né? Que aquele problema já não é mais para o generalista e você precisa de um conjunto de especialistas para produzir o resultado desejado. Por isso, em operações policiais, né, a missão é fundamental. Você não pode ficar dando missão e a missão vai mudando conforme a conivência, conveniência ou convivência político-partidária, né, com promiscuidade, porque isso sabota as dimensões do planejamento e da execução de uma operação. Correto? Então, tem quatro dimensões básicas. Uma operação, a dimensão política, que delimita os fins, a dimensão estratégica, tá? Que delimita os meios, né, que planeja o modo né, os meios da ação, que mobiliza os meios da ação, junto com a dimensão logística, tá? Que são os recursos, e a dimensão tática, que é o modo do agir. Fins que determinam os meios que conformam os modos autorizados, consentidos do agir. Tá? Então, a operação policial é um grande show, é uma ópera a céu aberto. É a única modalidade de policiamento público e estatal que o cidadão comum enxerga a olhos nus. O cidadão não vê a inteligência andando na rua. O cidadão não vê uma investigação sentando no bar e tomando cerveja com outra. O cidadão não consegue ver o resultado concreto de uma patrulha, né, caminhando feito uma joaninha, devagar para lá e para cá, e o efeito disso na realidade do patrulhamento ostensivo. O cidadão também não enxerga qual é o efeito direto de uma ação emergencial, né, que a gente chama de pronta resposta, quando a gente mobiliza um 90 da PM ou um Uhum. 92, né, do bombeiro. O que o cidadão consegue enxergar em qualquer lugar é uma ação
coletiva, em larga escala. E isso, esse grande teatro de ópera, nesse caso um teatro a céu aberto, que são as operações policiais. Tá? Então, elas são fundamentais. Ela é exatamente onde você tem que entrar e baixar o risco, reduzir o perigo, ou seja, todo o barato do trabalho da polícia é fazer o dominó, inverter o movimento de queda do dominó. O que a polícia faz é reverter em tempo real desvantagens táticas. O que a polícia é uma sucessão de táticas de ação situacionais no tempo. Tá? Por isso que eu tomei uma decisão aqui, agi, isso muda a realidade, que me permite agir de outra maneira, e tudo isso tomando decisões sofisticadas e complexas em menos de um minuto. Bom, eu acabei de dizer, então, que por isso é que mais de 50% dos países da ONU, países democráticos da ONU, mantêm unidades especiais de operações, como as SWATs, o BOP aqui criado, a CORE, no caso do Rio de Janeiro, tem duas unidades, a BOP, a CORE foi até criada primeiro que o BOP, tá? De operações policiais, exatamente para isso. Ou seja, para um sequestro de refém, uma tomada de assalto, tá? De um ônibus em andamento em que foi sequestrado, o enfrentamento de gangues e rivais que é preciso produzir uma linha de paz ali, fazer cessar um tiroteio, correto? Ou seja, situações de elevado risco, que exige o especialista, que existe um cirurgião que não trema a mão, que tenha precisão no corte. Por isso que o cirurgião não pode tremer a mão na situação de emergência, como um policial não pode, numa situação como essa, ter cabeça quente, coração nervoso e dedo aflito, tremer o dedo, porque isso vai custar a vida dele, a vida do parceiro, do seu parceiro de guarnição, do seu grupo tático, né, dos envolvidos naquela ocorrência, cidadãos comuns, suspeitos ou criminosos, né, e isso custa caro a todos nós, custa caro à polícia, custa caro à sociedade, custa caro ao governo, todo mundo sai perdendo. Bem, eu disse que as operações policiais são a única coisa que o cidadão comum enxerga, correto? Uhum, É a única correto. coisa tangível, palpável, que a gente enxerga. A gente ouve falar que tem uma inteligência, que o trabalho foi feito com inteligência, mas a gente não enxerga essa inteligência na rua. A gente sabe que tem uma investigação sendo feita, mas não conseguimos acompanhar para e passo a investigação. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente quer produzir uma polícia de espetáculo, ao invés de uma política de segurança, quando a gente quer fazer um marketing do terror, quando nós queremos fazer a política e da insegurança, que produz o regime do medo e esse regime autoriza práticas de exceção, a única coisa que se pode fazer é usar de maneira publicitária as operações. Então, as operações passam a ser um dispositivo marqueteiro, elas passam a ser banalizadas. Você passa a usar um recurso nobre e caro como uma rotina. É como se você pegasse um cirurgião como Niemeyer, o grande cirurgião, né, neurológico, e colocasse ele para trocar band-aid, o dia inteiro trocando band-aid. Quando a gente precisar dele, ele vai estar com a mão, ele vai estar cansado, tremendo a mão, né, com baixa disciplina tática no seu trabalho, não sabendo cumpri-los, nem atualizado nos seus próprios procedimentos. Então, o Rio de Janeiro, o que nós temos assistido, e não é de agora, é a banalização das operações policiais, uma espécie de epidemia das operações policiais. Qual é o problema disso do ponto de vista concreto? Que, de um lado, isso vira um grande marketing, porque multiplica o medo, tá? E o medo é péssimo, conselheiro. Diante do medo agravado, do espetáculo de terror, do uso das operações como marketing, como polícia e ostentação, para enfrentar, né, polícia de espetáculo, para enfrentar crime e ostentação, isso multiplica o medo, isso multiplica a insegurança. É por isso que eu digo que aqui a política é de produção da insegurança, que tem elevada rentabilidade político-eleitoral. E aí eu respondo a sua questão. Muitas das vezes, as operações, que é esse estado da arte, são usadas, né, fazendo a própria polícia de trouxa, o próprio policial de bobo e a cidadania amedrontada, né, de uma cidadania acuada para propósitos eleitoreiros, o que acaba sabotando a própria capacidade de atuação da polícia. É bom lembrar que nenhuma, e eu estou dizendo isso com todas as letras, nenhuma operação em nenhum lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Tóquio, Londres, Toronto, onde quiserem, nenhuma operação é capaz de produzir resultados permanentes no tempo e no espaço em nenhum território. Por quê? Porque ela mobiliza um volume elevado de recursos, né? Ela produz uma repressão pontual,
né? Qualificada, porém pontual no tempo e no espaço. Por isso, nenhuma operação é capaz de produzir controle sobre território e nem controle sobre população, tá? Porque você não tem como sustentar aquele volume de gente que você precisa por tempo indefinido. Portanto, o que garante os resultados de uma operação, os resultados entendidos como positivos de uma operação, é o arroz com feijão da segurança pública. É aquele policiamento convencional, as outras modalidades de policiamento, que vão poder esticar e sustentar no tempo e no espaço o efeito repressivo produzido. Eu disse que depois daquela grande operação, as polícias estariam arriadas. Você tem que cobrir folga, você tem que dar folga. São seres humanos, são trabalhadores. Né? Você exauriu a capacidade da polícia por um bom tempo. Tá? Ou não vai dar folga? Tá certo? Aí vai aumentar a chance de vitimização e letalidade. Quando você tem elevada vitimização e letalidade, pode ter tido problemas na definição política da missão, você pode ter tido problemas no planejamento, tá? E sabotagens internas, né? Porque quando você tem elevada taxa de vitimização e letalidade, é porque o esquema de corrupção está operando. Né? Quando você tem uma razão, um preso para um morto, tem algo errado. Quando você tem mais mortos do que preso, é porque coisas foram complicadas ali. Por exemplo, não tinha presteza de socorro, não se colocou os bombeiros, não é? Quando você faz uma operação de larga escala, você tem que dispor os bombeiros em pontos estratégicos, não só para informar a população que a questão não é sair matando a dar com pau, é que caso alguém seja vitimado, seja bandido, seja policial, seja cidadão comum, a presteza do socorro estará ali, de maneira a garantir e sustentar o valor da vida. O que nós assistimos? Policiais sendo feridos e saindo, um carregando o outro, quando eu tenho que. Olha, quando eu tenho que ficar do lado de um policial que não tem expertise naquele território, enfraquece a minha disciplina tática, aumenta o risco. Se aumentou o risco de eu morrer e do meu parceiro morrer, eu vou ter que aumentar o grau de força a ser aplicado. E, portanto, eu vou ter que extrapolar de força, porque do meu lado tem um amador, que eu tenho que proteger, um outro policial, que não está preparado para aquele tipo de coisa. Tá? Olha bem. Né? Isso está sendo dito, discutido? Pois é, mas tem critérios. Profissionais de desempenho de polícia podem cacarejar o máximo que quiser, que foi um sucesso eleitoral, mas foi um desastre operacional que se revelou logo em seguida. Desmembramento, canibalização de fuzis e vendas, não é? Negociatas e mercado peças ali. Então, veja, o policial que está ali numa situação tática de alto risco, ele tem que se preocupar com o colega, que é um colega que está vulnerabilizado. E aí ele sofre um tiro, ele que vai carregar no lombo e descer na viatura dele para prestar socorro. Ao fazê-lo, ele saiu da posição tática dele de superioridade, vulnerabilizando ainda mais ele, os seus colegas e quem já foi vitimado. É isso que o Estado desenhou. Cadê a presteza do socorro? Cadê as ambulâncias? Cadê o aviso de alerta aos hospitais? Nós sabemos que no Rio de Janeiro o que mais consome o SUS são baleados. Aqui, o padrão de gasto com baleados é assustador, inviabilizando o atendimento emergencial à população. Olha como operações burras, né, com interesses eleitoreiros, né? E olha que eu disse que a operação é questão central, né, na democracia. Né? Leva a esses resultados. Sabota a polícia por dentro, compromete a capacidade de presteza de resposta de atendimento nos hospitais. Será que os hospitais de entorno estavam avisados de que poderia chegar pessoas ali? Não. Será que tinha bombeiros com as suas ambulâncias, não só para orientar a população, não é? E a população saber, não, tem um bombeiro ali, tem outra base aqui para poder escoar mais rápido uma possível vítima? Não tinha. Não é? Será que tinha guarda municipal escoando o trânsito, desviando os ônibus, mais de 100 ônibus, não é? Paralisados, para escoar a população, não deixar ela, né, concentrada em pontos em que poderia ser alvo não apenas de tiro, mas de assalto, não é? De outras violências né, urbanas, já que o espaço urbano foi entregue ao crime, a Rocinha continuou vendendo droga, o Salgueiro continuou vendendo droga, entendeu? E assim vai. Tá? A Dona Marta, todo mundo continuou ganhando, ainda fazendo represália. Tá? Então, quando você tem mais morto do que ferido, temos um problema. Tá? Tem que discutir. Onde é que deu isso? Quando você tem policiais vitimados, tem um problema. Porque quem inaugura o evento tem superioridade e prerrogativa no agir. Então, como essa era uma operação programada,
É uma festa. Quando você dá uma festa, você que organiza o espetáculo, você tem um controle prévio do que acontece. Eu organizei o lançamento dos meus livros no dia 11 de dezembro. Eu tinha que coordenar um coquetel, eu tinha que coordenar um fotógrafo, o espaço, a quantidade de pessoas, não é isso? Então você tem a superioridade do agir, a prerrogativa, você que inaugura as ações táticas. Quando você inaugura, você estabelece um nível de superioridade, né, sobre os demais, sobre seus oponentes. Aquela foi uma operação programada, tá? Não adianta ficar mudando a missão. No início era para prender, aí matou quem era para prender, prendeu quem não tinha mandato. Quer dizer, né, porque tinha que produzir saldos operacionais que ocultassem os equívocos, erros, incompetências, incapacidades e mesmo má-fé política. Erros, incompetências, incapacidades e má-fé. Tá? Má-fé política.